A paz do Senhor, uma boa noite. Nós vamos estudar juntos o capítulo 20 de Provérbios, tá? Então sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da Casa de Zadok. Você que chegou por aqui agora, a Escola Bíblica Casa de Zadok, ela não é uma igreja, tá? Ela não é uma faculdade de teologia. Ela é uma escola bíblica, nós estudamos juntos a Bíblia, junto com você, nós lemos a Bíblia, nós estudamos o contexto, fazemos seminários, palestras, pregações, para que a palavra de Deus ela possa ser levada totalmente gratuita aos quatro cantos aí deste mundo. Então você que tem algum tema de sugestão, você que tem interesse em estudo bíblico, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, para solicitar, né, algum estudo bíblico ou algum tema que você tenha aí interesse. É importante deixar bem claro que todo o nosso material ele é totalmente gratuito. Nós não cobramos nenhum valor por estudo bíblico e não cobramos, né, nada para seminários, palestras, aquilo que você tiver interesse em participar. Hoje nós vamos estudar Provérbios capítulo 20, Provérbios capítulo 20, ele tem aí 30 versículos, e antes de começar todo e qualquer estudo bíblico, nós vamos orar, né, pedir a orientação do Espírito Santo para que possa estar direcionando o nosso estudo bíblico. Então, a Escola Bíblica Casa de Zadok, ela crê em dons, ela acredita, né, no poder aí do Espírito Santo. Então, você que é novo convertido, você que não por acaso nunca aceitou Jesus, você também pode ficar por aqui, que nós vamos estudar juntos a palavra de Deus e nós vamos orar por você. Feche os seus olhos por alguns instantes para que juntos a gente possa orar, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença. Pai, eu glorifico a oportunidade de mais um dia, Senhor, poder ministrar um estudo bíblico, falar da Tua palavra, falar, meu Deus, meu Pai, dos Teus mandamentos, dos Teus preceitos. Ensina-nos, meu Deus, os Teus pensamentos, ensina-nos a Tua sabedoria, Pai, que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Toma, meu Deus e meu Pai, aonde este vídeo chegar, a vida dessa pessoa, Pai, esteja a partir deste momento nas Tuas mãos. Pai, abre os olhos, abre os ouvidos, o entendimento dessa pessoa possa ser diferente. Que haja o Teu sinal, Pai, de que a Tua presença está neste lugar. Pai, tudo aquilo que é contrário à Tua presença, tudo aquilo que é contrário aos Teus mandamentos e aos Teus preceitos, que tem, meu Deus e meu Pai, porventura, tentado impedir, distrair essa pessoa, possa ser repreendido pelo poder do sangue de Jesus. E aí, neste momento, não tem autonomia para distrair, impedir a Tua palavra. Porque eu creio, Pai, que em qualquer lugar que essa pessoa esteja, no trabalho, na casa, na igreja, não importa o local, Pai, a Tua presença pode alcançar o coração dela. Pai, que enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, haja cura, haja restauração, haja transformação e haja libertação na vida dessas pessoas, Pai. Por isso eu Te glorifico, já crendo, Pai, que o Senhor faz, porque eu sei que o Senhor Todo-Poderoso é sobre todas as coisas neste mundo. O Senhor é, Pai, maravilhoso, perfeito, ontem, hoje e será eternamente digno de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Nós vamos já separar aí o seu caderno, a sua caneta. E hoje, mais uma vez, eu vou acompanhar vocês com a Bíblia expositiva, tá? O capítulo 20 de Provérbios, ele fala sobre alguns temas centrais, e aí você que está anotando, nós temos 4 temas, tá? 4 temas dentro deste capítulo, que é o capítulo 20, onde são 4 temas bons que Deus nos alerta, e temos também 4 temas, né, ruins, no qual Deus nos alerta contra eles. Então, é uma característica do livro de Provérbios, aonde o autor, que é Salomão, né, ele era rei de Israel, filho de Davi, e quando ele vai escrevendo o livro de Provérbios, ele é, como eu posso falar, ele é conselhos, são ditos independentes. Então, no mesmo capítulo, nós vemos vários conselhos, vários ditados,
Por quê? Porque eles foram escritos durante muitos anos, épocas diferentes, mas eles são interligados. Então, os temas, eles sempre vão estar moldando o seu caráter, o seu senso de justiça, a sua responsabilidade no trabalho e, principalmente, a sua confiança em Deus, o seu temor a Deus. Então, durante vários capítulos, desses 31 capítulos, você vai ver muitas vezes se falar a respeito do temor a Deus. Então, você que está anotando as 4 coisas boas, que vem falando nesse capítulo 30, você vai anotar a primeira coisa a respeito da disciplina. Então, primeira coisa a respeito da disciplina. A segunda coisa a respeito da nossa integridade, tá bom? E a terceira, prudência. E por último, mais uma vez, ele vai repetir a respeito do temor de Deus. Então, primeira coisa, disciplina, integridade, prudência e o temor a Deus. Em contrapartida, como ele sempre fala a parte boa, mas ele também faz a oposição, ele vai fazer um alerta a respeito dos vícios, ele vai fazer um alerta a respeito da preguiça e ele vai fazer um alerta a respeito da falsidade e da injustiça. Então, você que está anotando as partes contra, do qual Deus vai falar nesse capítulo 20 de Provérbios, ele é contra os vícios, contra preguiça, contra falsidade e contra a injustiça. Sempre é bom nós, hoje nós vamos falar a respeito de Provérbios 20, mas esses temas específicos do que Deus é contra e do que Deus ama, do que Deus odeia e do que Deus ama, é muito importante que você anote essas palavras para que você possa buscar no dicionário bíblico, para que você possa fazer pesquisas por tema mais aprofundado do que significa isso para Deus. Por quê? Porque às vezes eu tenho um conceito pessoal de cultura, de costume, de criação a respeito do que é preguiça. Então, às vezes eu acho que eu sei o que é preguiça, mas nem sempre aquilo que eu creio que é preguiça, para mim, é a mesma coisa que é preguiça para Deus. Então, vários temas do que Deus ama e do que Deus odeia, é muito importante que você faça a pesquisa do que aquilo ali significa para Deus. Então, você pesquise lá o que é preguiça para Deus, biblicamente falando. No dicionário bíblico, aí numa pesquisa mais aprofundada, você pode pesquisar o que é falsidade para Deus, o que é temor para Deus. Por quê? Porque nós temos o costume, principalmente a igreja brasileira, falo muito isso, de achar que aquilo que foi colocado para mim, de achar que aquilo que culturalmente eu acredito, ou através da doutrina, o que aquela igreja específica me ensinou, é o certo. Eu pego aquilo ali como modelo padrão e eu começo a viver aquilo ali crendo que eu estou servindo a Deus. Mas, aí eu faço um parênteses, mas é muito diferente o que é a parte de doutrinas bíblicas, que vem da base bíblica, e às vezes eu acho que o que é doutrina daquela igreja, às vezes é um dogma, é uma cultura, é um costume cultural. Então, nem sempre aquilo que eu acho que é uma doutrina bíblica, ele vai ser uma doutrina bíblica. Por isso é importante estudar para que você possa entender biblicamente o que a Bíblia diz sobre esse tema. Nós temos aqui no canal da Escola Bíblica, nós temos temas, estudos bíblicos sobre submissão, submissão a Deus, submissão à palavra. Nós temos o que significa, para Deus a submissão, no caso do cônjuge, quando você tem um parceiro, um marido, uma esposa que serve a Deus, como você age na submissão, como você tem um parceiro, um cônjuge que não serve a Deus, como que você age na submissão. Então, às vezes, nós temos um conceito errado que é diferente do que a Bíblia diz. Por isso, a importância do estudo bíblico. Por quê? Porque a igreja de Cristo, o que Jesus Cristo ele deixou, o Senhor Salvador, ele não deixou uma placa de igreja. Ele não construiu um lugar e ele falou, olha, a partir de agora este lugar é onde vocês vão servir a mim. Não, muito pelo contrário. Ele destrói o véu se rasga, Ele destrói o véu que se rasga, que impede que as pessoas tenham acesso ao Espírito Santo de Deus. Antigamente precisava-se
do sumo sacerdote falar com Deus para poder passar a mensagem de Deus para o povo. E aí Jesus, ele vem, ele rasga esse véu e aí ele dá acesso a todos. Ele começa a me mostrar para mim, para você, que nós, como filhos adotivos, né, nós começamos a ter acesso. Não quer dizer que não tenha que ter igrejas, né, pastores ou pessoas de homens de Deus e mulheres de Deus que oram pelas pessoas que levam a palavra. Mas isso quer dizer que você não precisa ficar dependente dessas pessoas para ouvir a voz de Deus, para orar, para estudar, para estar aí com a palavra de Deus no seu coração. Então, por isso nós, né, levamos a Escola Bíblica Casa de Zadok para todos, porque nós cremos que todos, né, precisam ter essa alfabetização bíblica, né, ter essa autonomia de ler a Bíblia, de entender e de estar aí com o Senhor. Então, vamos começar lendo o capítulo 20, versículo 1, né? Aqui, ele continua falando sobre as virtudes, sobre as orientações a respeito da vida moral, de como você deve se portar, o que você deve buscar e o que você deve evitar. E aí no versículo 1, ele vai começar a dizer assim: olha, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e qualquer que neles errar não será sábio. Então o Espírito Santo, ele vem dizendo, né, que o vinho, ele é escarnecedor, né? O que é isso? Ele causa alvoroços no coração, na vida. Toda aquela pessoa que toma vinho, ela acaba se soltando, né? Algumas pessoas dizem assim: tenho que tomar um vinho para relaxar, uma bebida alcoólica para relaxar, né, para mim ficar mais feliz. Só que isso faz com que eu e você cometa erros que talvez, se eu estivesse sóbrio, eu não cometeria. Por quê? Porque eu vou perdendo, conforme eu vou tomando uma bebida alcoólica, eu vou perdendo o meu senso de discernimento. E aí você guarda essa parte que é muito importante. Então, Bárbara, a Bíblia, né, ela me proíbe de beber? Não, você não vai encontrar na Bíblia escrito assim: é proibido você beber. Mas ele vai dizer, né, um princípio bíblico de Provérbios, de que, olha, a bebida forte, o vinho, toda bebida alcoólica, ela faz com que você se torne alvoroçadora, você se torne, né, você perca o seu discernimento. Então, qualquer um que você tomar de bebida alcoólica, que tirar o seu discernimento, você não está sendo uma pessoa sábia. Então, é muito melhor que eu e que você não tome bebidas alcoólicas. Se eu sei que isso me tira o discernimento e me faz errar com Deus, aí eu digo, né, é bom que não beba. Por quê? Porque senão eu vou estar tomando, né, uma decisão, um risco, sabendo que eu posso errar com Deus. Então, é melhor eu evitar. E aí, aqui tá a bebida alcoólica, mas aí eu coloco, né, para você a reflexão de toda e qualquer droga lícita ou ilícita que tire o seu discernimento de decisão. Por quê? Porque senão você vai tomar decisões, né, de ferir as pessoas, de falar coisas que você não deve falar, de mentir, de ir pra cima, né, de uma mulher ou de um homem casado, coisas que você não deveria fazer, mas na sua falta de discernimento você faz. Então, tudo aquilo que tirar o teu discernimento, você evita, tá? Para não entristecer o Espírito Santo. E aí eu tenho aqui versículo 2, né? Hoje eu vou tentar fazer um pouquinho mais corrido, porque a gente tem 30 versículos, tá? Mas se você ficar com dúvida, você pode colocar aqui embaixo que você ficou com dúvida, ou você pode mandar no WhatsApp pra gente, que a gente volta esse tema mais profundamente depois, tá bom? Versículo 2. Como o bramido do leão é a ira do rei, o que o faz se zangar peca contra a sua própria alma. Então, ele tá falando aqui a respeito de autoridades, né? Na época a autoridade era rei, hoje a autoridade pode ser tanto uma autoridade política, quanto uma autoridade na questão do seu trabalho, uma autoridade na questão da sua igreja. E aí eu faço a seguinte observação: você evitar conflitos é uma coisa, agora você tomar posicionamentos de concordância é outra coisa. Por exemplo, se eu vou
a um evento, a um local, né, ou ao meu trabalho, onde eu tenho uma autoridade ali, aquela autoridade, ela tem uma autonomia, né, ali de direcionar o horário que as pessoas vão trabalhar, a função de cada pessoa e tudo. Eu tenho, por respeito, né, a autoridade daquele local, que é a pessoa que está ali, o chefe, eu tenho por respeito de evitar um conflito. Por quê? Porque eu não sou a autoridade ali. Eu não vou mandar todo mundo embora, entendeu? Vai todo mundo para suas casas, ninguém vai trabalhar esse horário que eu estou mandando. Não, eu respeito aquela autoridade daquele local. Não quer dizer que eu concorde com o que aquela pessoa está fazendo. Por exemplo, se ela pega as pessoas para trabalhar além das suas funções ou além do seu horário, eu tenho a autonomia de falar, olha, eu não concordo, né? Isso está errado. Eu posso me posicionar de falar, olha, eu não vou fazer isso porque isso está errado, né? E aí eu posso arcar com as consequências de não trabalhar mais nesse local. Por quê? Porque eu não concordo, porventura, com aquele horário extra, ou com a falta de pagamento, ou alguma decisão errada que a pessoa tomar, né? Ou eu me posiciono a fim da pessoa querer conversar, querer mudar, querer, né, ser transformada pelo que é correto. Então, esse versículo 2, ele vai dizer, olha, respeite as autoridades. Mas respeitar é uma coisa, você concordar com aquilo é outra coisa, tá bom? Versículo 3. Honras são para o homem que se desvia de questões, mas o tolo se intromete nelas. O que é que isso quer dizer? Tudo aquilo que não viola a palavra de Deus, você pode evitar brigas, conflitos, para que você se desvie dessas brigas, né? Mas aqueles que não têm um discernimento, uma sabedoria de Deus, eles caçam confusão, briga com coisas desnecessárias. Então a Bíblia chama de tolo, né? Você que caça briga com algo que não fere a palavra de Deus, você está causando brigas desnecessárias. Então, valorize a paz, seja uma pessoa de paz, né? Em vez de você brigar, a menos, aí eu boto um parênteses, né? Se você que está anotando, você que tem dom, você que tem o direcionamento de Deus da sua vida, você que estuda a Bíblia, você que tem embasamento bíblico, para de dizer assim, olha, isso daqui vai contra a palavra de Deus. Então como eu tenho temor ao Senhor, eu não pratico isso. Um exemplo claro no versículo 1 que nós falamos de vícios, né? Se eu chego numa roda, pessoas, né? Sejam elas cristãs ou não, sejam elas crentes ou não, elas estão bebendo. E aí isso vai contrário à palavra de Deus. Então o que eu faço? Olha, eu não vou beber com vocês, né? Eu não vou ficar aqui, né, participando, porque isso é contrário ao que eu creio em Deus, ao contrário do que a Bíblia me ensina. Então, por temor ao Senhor, eu não vou participar disso. Agora, se é algo que não me interessa, não é da minha conta, se é algo apenas que as pessoas estão conversando, é uma decisão da vida de cada um, é uma decisão que ninguém perguntou para você, né? As pessoas estão bebendo ali longe de você, ninguém tá pedindo a sua opinião. Aí você vai lá e causa, sabe aquelas pessoas espalhafatosas? Começa a gritar no meio da rua, porque isso é um absurdo, porque isso, aquilo, Deus não te mandou fazer nada. Você começa a gritar que nem uma louca no meio da rua, porque isso vai contrário à Bíblia, isso e aquilo. Então, a Bíblia, ela me chama de tolo, porque eu estou caçando briga, em vez de ter paz, em vez de ser uma pessoa mansa, humilde de coração, né? As pessoas, quem faz o arrependimento, irmãos, é o Espírito Santo. Nós não fazemos, eu e você, não temos autonomia nenhuma. Nenhum lugar da Bíblia vai me dizer isso, que eu e você temos autonomia para julgar, para condenar, para apontar. Nada. Muito pelo contrário, a Bíblia vai me dizer que o acusador é o inimigo. Ele não chama o homem, ele não fala, pastores, sejam acusadores, fulano, presbíteros, apóstolos, padres, seja o que for, nenhum cargo eclesiástico, a Bíblia fala, sejam acusadores, aponte o dedo, condene as pessoas. Não, muito pelo contrário, Jesus vai dizer, olha, eu estava sentado ali escrevendo, né, Jesus está ali escrevendo no chão, e aí as pessoas chegam para apedrejar uma mulher. E aí Jesus fala, então, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Então,
todos saem, né? Ninguém atira pedra nenhuma, porque todo mundo é pecador. E aí Jesus fala, então, mulher, aonde estão os seus acusadores? Então, Jesus não acusou ela, muito pelo contrário, ele perdoa ela. Então, esse exemplo de mansidão, de evitar brigas, né, de ser acusadora, deixa esse papel para o inimigo que já está ótimo. Versículo 4. O preguiçoso não ara a terra por causa do inverno. Pedirá, pois, na ceifa e não receberá. Então ele vem falando aqui naquela época, né? As pessoas tinham terras, as pessoas tinham que plantar, tinham que colher para sobreviver e trocavam, né, as colheitas, os produtos, tudo. Então ele vem dizer, olha, se você deixar que o inverno, que os obstáculos, que os problemas impeçam você de fazer o seu trabalho, você nunca fará o que você tem para fazer. Então, Provérbios, né, capítulo 20, versículo 4, ele vai me dizer assim, olha, pare para pensar hoje. Quais são as coisas na minha vida e na sua vida que você está deixando de fazer porque tem obstáculo? Ah, eu não vou arrumar minha casa porque ela vai desarmar. Eu não vou acordar mais cedo porque não vou dar conta disso, não vou dar aquilo. Eu não vou fazer isso porque o meu marido não me ajuda. Eu não vou fazer aquilo porque a minha esposa não me ajuda. Então eu tô pegando obstáculos, eu tô pegando problemas e aí eu nunca vou fazer. Por quê? Porque sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter um problema. Nada na vida é fácil, nada foi fácil. Jesus sempre fala, ó, no mundo tereis aflições, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo. E aí tem um versículo que eu amo muito, que ele fala assim, olha, você vai ter problemas, né? Você vai ter adversidades, você vai ter problemas, mas isso gera fé, gera esperança, porque você vai crer em mim quando você tem adversidades, quando você tem problemas, quando você tem dificuldades, faz você crer mais. Então a nossa vida, principalmente de quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ela vai ter problemas e vai ter dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia me mostra de Gênesis a Malaquias que o ser humano por si só, ele não consegue se salvar. Ele por si só, se ele não for incomodado, se ele não tiver dificuldades, se ele não tiver problemas, ele nunca quer mudar. Então, os problemas, as dificuldades, eles vêm para mim e para você querer mudar, querer buscar a Deus, querer superar as dificuldades. Então, mesmo que você tenha obstáculos, mesmo que você tenha dificuldades, não deixe que isso impeça você de fazer o que você tem para fazer. Então, isso você pode levar para o seu trabalho, você pode levar para sua família, você pode levar isso para o seu ministério, né? O que é que você, às vezes, tem sendo obstáculo para servir a Deus? O que é que tem sido obstáculo, né, para você usar o dom que Deus te deu? Né? O que é que tem sido obstáculo para você evangelizar as pessoas, para você cuidar dos seus filhos, para você ensinar a Bíblia para os seus filhos? Não deixe que esses obstáculos, né, impeçam você de fazer o que você tem para fazer. Versículo 5. Então, como, né, as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem entendido o alcançará. Então, no início, né, os homens, eu vou colocar assim, a sabedoria na minha vida e na sua vida, ela tem que vir da parte de Deus. Como águas profundas, né, a Bíblia ela fala que Deus ele visita o nosso coração. Ele visita o coração do homem para que você possa alcançar entendimento. Então, aqueles que verdadeiramente conhecem a Bíblia, né, têm entendimento. Então, para você alcançar isso, você tem que estar estudando constantemente a Bíblia. Não é só uma vez na semana, não é só quando você tem um problema, não é só quando você quer. Você constantemente, você tem que estar aprendendo de Deus. Versículo 6 vai dizer assim: muitos são os homens que proclamam cada um a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Então, ele vem dizendo, olha, seja fiel, não só pelas suas palavras, mas pelas suas atitudes. Por quê? Porque ele vai falar, olha, muitos são os homens que proclamam a sua bondade. Conhece aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu sou bom, eu faço isso, eu sou maravilhoso, entendeu? Eu sou uma pessoa de Deus, eu oro muito, eu jejuo muito. E aí ele vai engrandecendo ele mesmo. Olha, eu dou presentes, eu dou ofertas, eu dou isso, aquilo.
mas o homem fiel, né? Aquela pessoa que ela não precisa falar. Você olha para a cara dela, você sabe que é uma pessoa temente a Deus. Você vê atitudes, você vê comportamentos, você vê pessoas que, não importa o local que você veja ela, você pode ver ela na rua, na padaria, no supermercado, na farmácia, você pode ver ela no trabalho, você pode ver ela em casa, você pode ver ela na igreja. Ele é uma pessoa temente, fiel a Deus. Então, quem o achará? Ele não precisa proclamar, ele não precisa falar que ele é bom. Ele é bom nas atitudes dele. Né? Já viu aquelas pessoas que, se alguém entra na frente dele na fila do banco, ele já quer brigar, quer pegar a pessoa de porrada. Aquela pessoa que alguém entra, buzina ele ou faz alguma coisa no trânsito, aquela pessoa que já perde a paciência. Ele pode proclamar, testemunhar na igreja, aonde ele quiser, que ele é uma boa pessoa. Mas ele, de fato, nas atitudes, quem o achará? Aquelas pessoas que realmente são boas. Não bom para que os outros saibam, mas você tem que ser fiel a Deus, temer a Deus, porque você sabe que Deus está vendo e não porque os outros estão vendo. Então, se tiver uma multidão ou se não tiver ninguém, você consegue ser a mesma pessoa, fiel a Deus, tá? Então, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Então, ele vem falando que, olha, se você é uma pessoa íntegra, uma pessoa com Deus, você é bem-aventurado com seus filhos. Por quê? Porque o exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele passa. Então, às vezes, você acha que o seu filho é pequeno demais, ou seu filho não entende. Ah, não, mas não entende nada, entendeu? Entende tudo, irmãos. Não importa a idade que seu filho tem. Se você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa justa, né? E nós falamos a respeito de integridade. O que é a integridade na Bíblia? Biblicamente, integridade é fé acompanhada de ação. Então, aquilo que eu falo, que eu creio, eu pratico. Então, se eu falo que eu creio na verdade, eu tenho que falar a verdade, né? Se eu creio que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus faz, se eu creio nos dons, eu tenho que praticar. Se eu creio na oração, eu tenho que ser uma pessoa que ora. Então, se eu creio na leitura bíblica, no estudo bíblico, eu tenho que ser uma pessoa que estuda a Bíblia. Então, é a fé, aquilo que eu proclamo, aquilo que eu pratico. Então, a Bíblia, Provérbios, ele vai me dizer, olha, se você é uma pessoa íntegra, aquilo que você crê, você pratica, os seus filhos serão moldados assim. Então, você acaba que os seus filhos também serão assim. Versículo 8. O rei que se assenta no trono do julgamento, com o seu olhar, dissipa todo o mal. Então, ele vem crendo, né, como eu falei para vocês, nessa época de reis, né, de autoridades. Então, você pode substituir essa palavra rei por autoridade. Então, a autoridade que se assenta no trono de julgamento, com o seu olhar dissipa todo o mal. Ele está falando que, olha, aquela pessoa que é uma autoridade, ela tem que praticar a justiça, ela tem que ser imparcial. Por quê? Porque ela tem de responsabilidade dissipar o mal, ir contra a injustiça. Ela tem que ir contra as coisas erradas. Então, você que tem algum tipo de autoridade, a Provérbios ele vai dizer, olha, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa imparcial, não seja conivente com quem rouba, não seja conivente com quem pratica a imoralidade, não seja conivente com quem aceita suborno, né? Então, ele vai orientando. E aí, versículo 9, quem poderá dizer, eu limpei o coração e purificado estou do meu pecado? Isso é muito interessante, porque às vezes nós temos esse conceito, né, de que uma pessoa, né, tem autonomia para me dizer se eu estou ou se eu não estou perdoado perante Deus. Provérbios ele vai me dizer, olha, quem poderá dizer, eu limpei o meu coração e purificado estou do meu pecado. Eu tenho que reconhecer que somente Deus, ele tem uma soberania e somente ele perdoa pecados. Só Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo ele vai dizer, olha, aqueles que vierem a mim pedir perdão, né? Pedir perdão do seu coração, eu os perdoarei e aceitarei. Então, você, eu e qualquer tipo de autoridade não tem autonomia para dizer
que pecados estão perdoados. Somente Deus. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Então tome cuidado. Por quê? Porque somente Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, né? Somente crendo nele, ele pode dizer que os nossos pecados estão perdoados. E aí, no versículo 10, ele vai dizer: 2 pesos e 2 medidas diferentes são abominação ao Senhor. Então, o que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Ele está dizendo, olha, Deus abomina. Lembra que eu falei para vocês? Anotem aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus abomina. Ele abomina a desonestidade. 2 pesos e 2 medidas. Nós já falamos aqui em algum dos estudos de Provérbios, né? Se você não assistiu, lá no YouTube tem do capítulo 1 até o 19 de cada dia de estudo bíblico de Provérbios. Mas nós já dizemos em um desses capítulos a respeito disso. Cuidado com aquilo que você julga, de que o outro, né, não é digno de perdão, o outro não é digno de misericórdia, o outro não é digno de graça, o outro não pode isso, não pode aquilo, né? Vou colocar aí a situação que nós passamos muito, que é a questão das mulheres, né? A mulher não pode usar calça, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. E aí eu dito vários pesos para as mulheres do que elas não podem, mas para os homens, aí eu uso outra medida. Aí o homem ele pode adulterar, que ele continua ali na frente do ministério. O homem ele pode roubar, que ele continua ali na frente do ministério. O homem pode isso, pode aquilo. Então, Deus diz assim, ó, eu abomino quando eu uso 2 pesos e 2 medidas diferentes para julgar as pessoas. Então, tome muito cuidado, porque às vezes você está julgando, né, alguém com 2 pesos e 2 medidas e você está fazendo algo que Deus abomina. Por isso, né, Deus ele fala que, olha, eu visito o coração do homem, eu conheço o íntimo do ser humano, né? Nós não temos essa autonomia. Eu olhando você ou você me olhando, você não consegue saber no meu coração a profundidade do que está dentro do meu coração. Mas Deus, ele é capaz de visitar o meu coração constantemente. E ele é capaz de me dizer, né, o que está no meu coração, ele é capaz de perdoar os meus pecados. Ele vem e fala, olha, né, peça perdão, né, bata na porta, peça perdão, fale comigo, ore constantemente, ore uns pelos outros, né, aquele que está fraco, o forte vai lá, ora por ele, aqueles que estão doentes, né, orem pelos doentes, ajude o seu próximo, porque haja de misericórdia, porque somente Deus é capaz de dizer se essa pessoa está perdoada ou não, não cabe a nós. E aí ele vai dizer, olha, versículo 11, até a criança é conhecida por seus feitos, se a sua obra é pura e reta. Então a maioria, né, do mundo, ele tenta substituir a Bíblia por outros conhecimentos, por outros ensinamentos. Então ele vai dizer, olha, até uma criança, se você ensinar os preceitos da Bíblia, as suas ações, as suas escolhas revelam quem ela é. Então esse versículo ele vem interligado com esse 2 pesos e 2 medidas, porque ele vem dizendo, olha, 2 pesos e 2 medidas, não julguem, né, por desonestidade. E aí ele vem dizendo, até uma criança, aquilo que é ensinado para ela, as ações dela, vai dizer quem ela é. Então, as minhas ações, as suas ações no dia a dia, vai dizer se você é uma pessoa que crê na Bíblia e cumpre a Bíblia, que é uma pessoa que tem integridade, ou se é uma pessoa que crê na Bíblia, mas não age, não tem a ação do que a Bíblia realmente ensina. Então, versículo 12, o ouvido que ouve e o olho que vê, ambas as coisas igualmente fez o Senhor. Então, Deus, ele é a fonte de toda percepção. Ele vem, ele faz tanto o seu olho, tanto o seu ouvido, para que você possa ver, ler a palavra de Deus, para que você possa ter entendimento, para que você possa ouvir mais conselhos sábios. E tudo isso Deus faz a percepção do homem, né? Então, o seu ouvido, ele foi feito para ouvir. Os seus olhos foram feitos para ver. Então, fale menos, ouça, olhe, entenda. Isso faz parte da sabedoria vinda da parte de Deus, tá? Versículo 13. Não ames
tá? Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te saciarás o pão. Então, ele vem falando vários capítulos da Bíblia, ele me orienta isso de Provérbios a respeito da preguiça. Então, ele fala, olha, uma pessoa que dorme demais, uma pessoa que não trabalha, não tem como ter prosperidade. Por quê? Porque ela não se dedica, né? Gênesis, ele vem falando quando Adão e Eva é expulso, né, do Jardim do Éden, fala, você comerá do sustento do seu suor, né, do seu trabalho. Então, Provérbios, ele puxa muito essa parte também da preguiça de falar, trabalhe, seja uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, né, tenha o seu trabalho, ajude quem precisa, mas não seja uma pessoa preguiçosa. Versículo 14. O que compra diz, nada vale, mas quando se for gabar-se pela sua compra. Então, tem pessoas, né, que subestimam o trabalho dos outros, né, subestima e tenta manipular, né? Quando é o trabalho do outro, não vale nada. Quando é o trabalho do outro, né, não merece ser nenhum valor, né? A pessoa desqualifica. Muitos a gente vê assim quando você vai pedir, por exemplo, uma comida, quando você vai fazer um trabalho manual. Se for o trabalho do outro, né, as pessoas não acham justo. Eu vi muito isso. A minha mãe, minha avó, elas trabalhavam, minha avó foi costureira, minha mãe trabalhou muitos anos com crochê, trabalha até hoje com crochê. Então, quando é para fazer uma colcha, sabe aquelas colchas de botar sobre a cama, né? Forrar a cama. De crochê, né? Para a pessoa que está comprando, ela não quer, às vezes, valorizar o trabalho que dá fazer manualmente, ponto por ponto, para fazer uma roupa de cama dessa de crochê. Mas aí ela manipula que se for o outro não vale. Agora, se for ela, aí vale muito, porque ela teve muito trabalho, muita dificuldade. Então a Bíblia me alerta, fala, olha, cuidado de ficar manipulando. Chama isso de manipulação. Quando o trabalho dos outros você gosta de desqualificar, não faça isso, né? É feio fazer isso. E aí você acaba se gabando para os outros de que aquilo ali é muito bom, mas na hora de comprar você desqualifica, você não apoia o trabalho do outro. E aí, versículo 15, ele vai falar assim, há ouro e multidão de pedras preciosas, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Então aqui ele fala a respeito da sabedoria, né? A sabedoria que vem de Deus, ele chama as palavras sábias de riqueza. Nós vemos muito isso em Provérbios, sempre ele falando, olha, bom é que você seja sábio, vale mais do que toda prata e todo ouro, porque a sabedoria vinda da parte de Deus, tá? Ele salva a sua alma para a eternidade. Versículo 16. Tira a sua roupa o que ficou por fiador de um estranho, e fica por penhor aquele que confia na mulher estranha. Então, mais uma vez, ele vai dizer o sentido aqui, né, desse Provérbios, é aqueles que se dão por fiador de pessoas que não conhecem, né? Acreditam em mulheres estranhas que não conhecem. E aí você comete pecados, você se coloca numa posição que com certeza você não vai dar conta de cumprir, né? Muitas das vezes você vai estar devendo, você vai sair devendo. Por quê? Porque você foi fiador ou porque você confiou numa mulher desconhecida. Tá, eu tô dando um oi aí, uma paz do Senhor para o Benjamin, que comentou aí conosco. Paz do Senhor para o Benjamin. Deixa eu ver aqui. Vou dizer oi para vocês, eu já vejo algumas carinhas que são mais conhecidas, estão sempre aqui com a gente, né, no estudo bíblico. Que bênção vocês aqui. E aí ele vai dizer, olha, versículo 17, tá? Saboroso é ao homem o pão do engano, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Então ele vem falando, olha, a sua falsidade, né? Evite ganhos ilícitos, evite falsidade. Deixa eu ver. Oi, Maiara, paz do Senhor.
Paz do Senhor. Que bênção você por aqui. Amém. Eu aceitei aqui o convite. Apareceu o convite. Como é que você está achando do estudo? O que você está achando do estudo? Eu acredito que é muito edificante. Nós precisamos, né? Precisamos do conhecimento bíblico. Que bênção. Então, manda um beijo para você, para Maria, para sua casa. Quero mandar também um beijo para vocês, para todos que estão assistindo a live. Que Deus abençoe, que todos permaneçam, né? Estudando sempre a palavra do Senhor, sendo edificados. E graças a Deus aí pela sua vida, pela vida da Nayara, que está nos ensinando a palavra do Senhor, separando o momento, né, para estar ensinando. E essa é a maior riqueza que nós podemos ter, né? O privilégio de estudar a palavra do Senhor. Verdade. Então, um beijo, vou continuar aqui com o estudo. Amém. E agora eu vou começar sempre a fazer assim. Vou puxar algumas pessoas, às vezes que porventura esteja assistindo aí, para que vocês possam dar a opinião de vocês e participar aí no nosso estudo, tá? Então, vamos continuar. No versículo 17, ele vai falar, olha, evite ganhos ilícitos. Evite, né, que você ganhe coisas através da falsidade, através do engano. Às vezes parece ser até saboroso, mas depois vai vir as consequências das suas ações, tá bom? Então, versículo 18. Os pensamentos com o conselho se confirmam, e com sábios conselhos se faz guerra. Em outras palavras, a gente deve olhar os caminhos que a gente está seguindo, né? Se você tomar decisões sem orientação, sem saber para onde você está indo, sem saber o que você está fazendo, você acaba se frustrando. Então, você, antes disso, antes de você confirmar os seus pensamentos, antes de você tomar atitudes, receba conselhos sábios, né? Busque da Bíblia, busque da parte do Senhor, que você possa entender se aquilo que você está agindo, se aquilo que você está fazendo, realmente, né, é aquilo que Deus espera de você. Versículo 19. Que anda como fofoqueiro revela o segredo. Não te intrometas, pois com o que lisonjeia com os seus lábios. Então, mais uma vez, né, Provérbios, ele vai dizer a respeito, no capítulo anterior ele falou a respeito dos mexeriqueiros, né, e agora ele vai falar, olha, os fofoqueiros, não se intrometa naquilo que não é da sua conta, né, daquilo que você não foi chamado, né. Nós temos, eu acho que um dos maiores conselhos que minha avó me dava era assim, olha, cuida da sua vida, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, entendeu? Cuida dos seus problemas. A gente já tem problema demais na nossa vida, irmãos, pra gente querer estar assumindo o problema dos outros. Não quer dizer que você não vai orar pelos seus irmãos, que você não vai orar, né, pelas pessoas, que você não vai ajudar, aconselhar naquilo que você puder, biblicamente falando, que você puder ajudar. Mas uma coisa é você dar um conselho da parte de Deus, é você falar uma visão bíblica que você tem, é você orar e jejuar por uma pessoa. Outra coisa é você sair da sua casa para ir fazer fofoca na cidade inteira a respeito de uma coisa que não é da sua conta. Às vezes não é nem verdade, às vezes você nem sabe mesmo, você ouviu falar de terceiros, e aí você, às vezes, você destrói um ministério, você destrói uma reputação, você destrói um casamento, você destrói uma vida por coisas que você nem sabe, né? Então a Bíblia, ela vai dizer, olha, não se intrometa. Versículo 20. O que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará em escuridão tenebrosa. É um dos versículos que ele vem reafirmando, né? Ele vem dizendo em outros versículos a respeito de honrar pai e mãe. Então ele vem dizendo de novo, olha, não amaldiçoe, né? Não amaldiçoe o seu pai, não amaldiçoe a sua mãe. Versículo 21. A herança adquirida às pressas no princípio, no fim, não será abençoada. Então, aquele dinheiro pelo qual você não trabalhou para ganhar, você ganhou ele de forma ilícita, né? Você tem que tomar cuidado. Aquilo que você toma dos outros, você se apressa, porque herança é quando você já não tem pai e mãe, né? Eles falecem e você recebe uma herança. Mas enquanto eles estão vivos, não é herança. Então, se você age como aquele filho, né, que antes mesmo do pai falecer, ele já quer a herança dele, ele quer a parte dele,
isso acaba se tornando maldição. É uma coisa que não é abençoada. Por quê? Porque o capítulo, né, 20, ele vem dizendo, olha, trabalhe, ele vai orientando, não tenha preguiça. Os outros capítulos também vai falando a respeito disso. E ele continua colocando isso aqui no versículo 21. Versículo 22. Não digas, eu me vingarei do mal, espera no Senhor, e ele te livrará. O versículo 22, ele é uma das questões mais difíceis do ser humano, né? Ele é uma questão que ele fala assim, olha, não precisa você ir lá fazer justiça, não precisa você querer se vingar de uma situação, deixe na mão do Senhor, espera no Senhor, porque certamente ele te livrará. Ele me dá certeza, ele te livrará. Então, não é algo que ele diz, talvez, entendeu? Deus esteja vendo. Não, ele me dá certeza. Não seja uma pessoa que vai lá querer fazer o mal. Não, minha vai dizer assim, não suje as suas mãos com isso. Por quê? Porque a partir do momento que você quer se vingar, você está se igualando com aquela pessoa, você está sendo uma pessoa vingativa. Isso não vem da parte do Senhor. Então, você que passou por alguma situação de injustiça, de raiva, de dificuldade, que você quis se vingar, lembre-se, né? Você não precisa disso. Você tem um Deus, você tem o Senhor, e Ele te livrará, né, de qualquer dificuldade que você venha ter. Vamos continuar. Versículo 23. Abominação são ao Senhor os pesos diferentes, e a balança falsa não é boa. Então ele vem dizendo ali a respeito de 2 pesos e 2 medidas, e ele vem no versículo 23, ele vem reforçando essa questão da honestidade. Então ele fala, não use 2 pesos e não use 2 medidas, e aí ele vem dizendo de novo, abominação para o Senhor são os pesos diferentes. A balança falsa não é boa. Então, quando se repete muito, quando se dá muita ênfase, né, a respeito da honestidade, é porque Deus, ele observa isso em mim e em você, essa questão da honestidade. Seja uma pessoa honesta. Não tente ganhar vantagem nas coisas das pessoas, né? Não tente ganhar vantagem acima das outras pessoas em relação a nada. Nem financeiramente, nem intelectualmente, nem ministerialmente. Por quê? Porque Deus chama isso, né, de abominação. Ele abomina a sua falta de honestidade. Versículo 24. Os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Então, esse Provérbios, ele vai dizer, olha, os passos dos homens, eles têm que ser dirigidos por Deus. E não pelo que as pessoas falam, não pelo que a psicologia, a medicina fala. Por que eu coloco isso? Porque os homens, né, existem crenças da psicologia que hoje são uma. Se você for há 200 anos atrás, era outra. Se você for daqui a 200 anos, é outra. Então, vou colocar aqui para você um tema que é muito polêmico. A ideologia de gênero, né? O Deus criou o homem e criou a mulher. Aí vem as teorias, né, de ideologia de gênero e fala assim, porque ele se sente um animal, né? Então, esse Provérbios, ele vem me dizendo, olha, os passos do homem, quem conhece o homem é o Senhor. Então, muitas das vezes, o próprio homem não vai entender os caminhos dele. Por isso, nós devemos buscar de Deus a sabedoria das coisas, porque Deus te conhece. Deus sabe quem é a Bárbara, quem é a Nayara, quem é a Maiara, quem é o Benjamin. Deus sabe quem são as pessoas que estão. Então, às vezes você não vai entender quem é você. Mas se você buscar em Deus quem é você, Ele te conhece. E aí Ele vai te ajudar a dirigir os teus caminhos. Confie no Senhor. Versículo 25. O homem que se apropria do que é santo caiu em laço, pois só refletiu depois de ter feito os votos. Então, a maioria das pessoas, ela está numa armadilha, né? Eles usam a palavra de Deus, eles usam e vão se apropriando das coisas de Deus como se aquilo ali fosse deles, né? Aquilo que a gente se apropria para a gente, que não é nosso. Por exemplo, aí eu dei um exemplo básico no início do nosso estudo. Alguns líderes religiosos se apropriam
da autoridade de querer dizer se você é pecador, se você não é pecador, se você foi perdoado, se você não foi perdoado, se você está certo, se você está errado. Então, a Bíblia, ela me diz que, Provérbios vai me dizer, olha, somente, né, Deus é que pode perdoar pecados. Só Ele sabe se você está perdoado ou não. O homem não é capaz de dizer que os pecados dele estão perdoados. Somente Deus para isso. Então, não se aproprie de autoridades, né, de ordens, de coisas que não são cabíveis para você. E aí fica para autoridades, fica para líderes religiosos, fica para o pai e para a mãe, né, a criação do seu filho. Existem coisas que a Bíblia me fala como eu devo agir. Existem coisas que você pode entregar na mão do Senhor. Por exemplo, filho não salva pai, pai não salva filho. Salvação ela é individual. Então você não pode se apropriar disso e dizer, olha, meu filho ele está salvo, entendeu? Porque eu estou falando que ele é salvo. Não, somente Deus tem essa autonomia. Então não se aproprie de coisas santas, né? E porque isso a Bíblia fala, chama de laço, né? Você está caindo numa armadilha, você está se enganando. E aí, versículo 26. O rei sábio espalha os ímpios e sobre eles faz passar a roda. Então, aqui, mais uma vez, fala do rei, mas você pode colocar como autoridade, você pode substituir como uma pessoa, né? E aí ele vai dizer, ele espalha o ímpio, né? Ele não deixa com que as pessoas ajam de forma errada sem ter consequências. Então, você que é autoridade, né? O rei, ele é autoridade. Você que é autoridade, seja ministerial, seja no trabalho, seja em casa. Às vezes o pai e a mãe, ele é uma autoridade. Você tá vendo seus filhos fazer coisas erradas e você não toma uma atitude. Às vezes você tá no trabalho, você vê fazer coisas erradas e você não toma uma atitude. Então, a Bíblia me fala, olha, se você é uma pessoa sábia, se você é uma pessoa que tem autoridade, tem sabedoria, você vai tomar uma atitude para que isso não aconteça mais, né? Versículo 27. A lâmpada do Senhor é o espírito do homem, que esquadrinha até o mais íntimo do ser. Então ele vem falando que o quê? Que o homem, né, somente através de Deus, somente Deus, que aí você pode tirar de referência João 4:24, né? Que quem adora em espírito e em verdade. Somente Deus pode sondar o seu coração e o meu coração, né? E ele fala, lâmpada para o Senhor. É quando você, Deus, ele acende o seu íntimo. E aí nós falamos disso nos versículos anteriores, né? Deus sonda o seu coração. Deus te conhece de verdade, quem você é. Versículo 28. Misericórdia e verdade guardam o rei, e com benignidade ele sustenta o seu trono. Então, mais uma vez falando de rei, você vai substituir pela autoridade. Então ele vem falando nada mais, nada menos que você que tem uma autoridade, seja ministerial, seja no trabalho, seja na casa, você deve seguir e andar com misericórdia e com verdade, tá? Versículo 29. A glória dos jovens é a sua força, e a formosura dos velhos está em suas cãs. Então, o que é isso? Os seus cãs seriam os cabelos brancos, né? A formosura está ali nos cabelos brancos. Você pode valorizar cada fase da sua vida. Ele vai dizer, olha, glória, né, os jovens pela sua força. Você que é jovem, você tem força para estudar a palavra do Senhor, você tem força para orar, você tem força para jejuar, você tem força para aprender, você tem força para construir. Valorize isso que Deus te deu, a força que você tem. E você que é mais velho, né, você também tem a sua força, que é os seus cabelos brancos, a sua experiência, né, você tem a sua força de sabedoria do que você já viu, do que você viveu. Utilize isso, né, para aconselhar, para glorificar o nome de Deus. Versículo 30. As feridas que sangram são para a purificação da maldade, e as chagas que penetram ao mais íntimo do ventre. Então aqui ele está falando a respeito da disciplina, da correção. Né? Às vezes você tem que corrigir um filho, né? Mas é importante que você corrija. Por quê? Porque se você não corrigir, aquilo ali pode penetrar no íntimo do seu ser. E aí você não consegue mais tirar. Então corrija os seus filhos. E eu não estou falando de bater, tá, irmãos? Existem várias formas de corrigir.
você pode corrigir através de conversas, você pode corrigir através de exemplos, você pode corrigir estando juntos, né? Se o seu filho tira bastante nota baixa, estude com ele. Se o seu filho, né, não está fazendo exercício, precisa, o médico prescreveu exercício, faça exercício com ele, né? Se o seu filho está com um comportamento alterado, provavelmente é o seu próprio exemplo que está sendo alterado e aí você acaba dando um mau exemplo. Então, observe, corrija, esteja próximo para que isso não entre, não crie raízes no coração dos seus filhos, tá? Provérbios 20, ele é um provérbio bem complicado, digamos assim, de se estudar, porque ele tem vários temas. Mas você que ficou até aqui, você pode anotar, você que está anotando no seu caderno, você pode anotar num tema geral, tá? Terminando esse estudo, ele vai para o YouTube, você também pode assistir de novo para você relembrar tudo que nós falamos, mas no tema geral você vai anotar 4 pontos que esse Provérbios ele vem falando. Evite vícios, tudo aquilo que tira o seu discernimento, né, e faz com que você faça coisas que você não faria em sã consciência, você tem que evitar. A Bíblia ela não diz assim, proíbo, né, mas ele disse, evite, né, evite porque isso tira o seu discernimento. Provérbios, versículo 1, ele vai te alertar a respeito disso. E aqui ele fala a respeito da bebida, né, ele fala que o escravo da bebida nunca será sábio, né? E você quer uma sabedoria da parte de Deus, então você não beba. Mas aí eu coloco todos os vícios, tá? Tudo aquilo que te domina, né? E que te faz ser escravo daquilo ali, que tira o seu discernimento, tira a sua sabedoria, tira a sua vontade das coisas de Deus, é melhor você evitar. Então, se um jogo tira o seu discernimento, se um fumar, né? Se beber, se drogas, tudo aquilo que é vícios, né? Às vezes a música, tem pessoas que são viciadas em música, e tira o seu discernimento, tira o seu entendimento, faz com que você faça coisas que são contrárias à Bíblia, tudo isso é bom você evitar, tá bom? Segundo ponto que nós falamos no capítulo 20, promova a paz. Né? Não seja uma pessoa de briga, não se meta naquilo que não é da sua conta, não seja uma pessoa fofoqueira, né? Se não é Deus que está mandando você agir, não faça, né? Aí Provérbios capítulo 20 ele me orienta isso. Terceiro ponto, seja uma pessoa honesta, né? Nunca entre em situações de jeitinho, é o jeitinho brasileiro, né? Vamos desvalorizar o trabalho da pessoa, né? Vamos usar 2 pesos e 2 medidas, né? Para o outro eu julgo, mas para mim é tolerável. Não, seja uma pessoa honesta, Deus preza pela honestidade. E aí eu boto um parêntese aqui pra gente, que a Provérbios capítulo 20 ele vai dizer que Deus abomina, tá? Abomina as pessoas que agem de desonestidade e usam 2 pesos e 2 medidas diferentes. E o 4º ponto que você vai colocar, reconheça a Deus. Durante vários versículos do capítulo 20, ele vem me dizendo, olha, reconheça a autoridade de Deus, reconheça que só Ele conhece o seu coração, reconheça que só Ele perdoa pecados, reconheça que só Ele conhece o seu íntimo, reconheça o temor do Senhor, tá? Então, eu espero que esse estudo bíblico tenha edificado a sua vida, eu espero que você possa refletir. Todos esses temas que foram falados são temas que moldam o meu caráter e o seu caráter diante de Deus e diante dos homens. Porque eu tenho certeza que se você for uma pessoa íntegra, se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa que teme a Deus, se for uma pessoa que se aparta dos vícios, você vai ser uma pessoa não só melhor para Deus, mas também para sua família. E aí eu quero orar por você. Se porventura você falou assim, Bárbara, olha, eu tenho dificuldades, entendeu? Eu já me encontro dentro desses vícios, eu já me encontro dentro dessa situação de desonestidade, eu já me encontro dentro, né, dessas situações que mudaram o meu caráter. Sou uma pessoa que eu me meto muito na vida dos outros, sou uma pessoa que sempre sai da minha casa para falar mal, para fofocar, para falar, mas hoje eu reconheço, né, eu creio, irmãos, que o Espírito Santo ele está trazendo ao nosso coração esse constrangimento das coisas que ele abomina. Então, se você é uma pessoa que, Bárbara, até aqui, eu não corrigia o meu filho como tinha que corrigir, eu não era exemplo para os meus filhos na prática, na integridade. Hoje eu entendo que a integridade é eu crer na Bíblia, mas eu agir como a Bíblia me diz que eu tenho que agir. Então, eu quero orar por você,
que eu creio que aonde você estiver, se você reconhecer do fundo do seu coração, você pedir perdão ao Senhor, e você pedir para que Ele te ajude a mudar, eu creio que a partir de hoje, você será uma nova pessoa. A sua alma reconhece a autoridade de Deus, e você conseguirá mudar isso em você. Tá? Então vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu coloco diante de Ti a alma dessa pessoa, Pai. Até aqui talvez ela não tenha reconhecido, Pai, através da Bíblia, através da Tua palavra que é viva, através do Teu Espírito que nos constrange e nos faz reconhecer os nossos erros. Até aqui ela não tinha, meu Pai, eu não tinha percebido os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas. Ela também não tinha percebido, Pai, o quanto ela tem errado diante de Ti, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pai, nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador. Aquelas pessoas que nunca aceitaram o Senhor hoje, escreve o nome dela no livro da vida. Reconcilia, Pai, com aquelas pessoas que quebraram a aliança. Talvez elas entraram no vício, elas entraram, meu Deus do meu Pai, na desonestidade, elas entraram, meu Deus do meu Pai, em tudo aquilo que o Senhor diz que odeia e que abomina. Pai, ajuda, Pai, segura ela pela mão, dá o alívio da alma, mas dá, Senhor, um escape. Pai, eu sei que o inimigo já contava, Pai, que ela nunca iria sair dessa situação. Talvez até trazia um engano para a mente dela de que era impossível que ela saísse, que já não tinha mais jeito. Pai, eu determino pela autoridade da Tua palavra, é pelo poder, Pai, que eu creio no Senhor, que hoje, Pai, essa pessoa tem chance. Ela pode sim mudar, Pai. Tem jeito sim. Tem jeito dela largar o vício. Tem jeito dela largar a mentira. Tem jeito, Pai, dela ser uma pessoa honesta. Tem jeito, meu Deus, meu Pai, dela temer ao Senhor. Tem jeito, Pai, dela mudar a vida dela. Tem jeito dela mudar a criação dos filhos. Tem jeito, Pai. Então, pelo poder do sangue de Jesus, muda, Pai. Lança por terra, Senhor, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. As algemas, Pai, as correntes que aprisionavam a alma dela, hoje já não prendem mais. Pelo poder do sangue de Jesus, haja liberdade, haja cura, haja, meu Deus e meu Pai, restauração nos casamentos. E que o Senhor possa construir, Pai, uma nova história na vida dela. E é o que nós declaramos, e eu já glorifico o Teu nome, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Eu creio, irmãos, eu creio de verdade que tem jeito para você. Tem saída, tem mudança. E Deus pode te ajudar. Amém? Então, você que está aqui, amanhã nós temos um encontro marcado, já está acabando com o capítulo 21. Então, não deixe, não perca, né, de você ir conosco até o capítulo 31. E Deus abençoe vocês, tá bom?